Olá, estudantes de Direito Tributário, aqui é o professor Carlos Augusto e eu estou gravando um vídeo bem descontraído, bem tranquilo, para tratar de matéria tributária de fora do Brasil. Então eu vou passar para vocês algumas noções, algumas curiosidades, como que as coisas são nos Estados Unidos, é o sistema tributário americano, né? E no final eu vou contar uma curiosidade sobre um tributo muito estranho da Europa. Então tá bom, gente. Vamos lá pro vídeo então. Bom, todo país, todo estado, né, cobra tributos. Se ele não fizer isso, ele não tem recursos para se manter, né? Bom, vamos dar uma palavrinha sobre o sistema tributário americano. Eu tô longe de ser especialista nisso. Eu colhi algum material já faz algum tempo e hoje eu dei uma olhadinha e falei, vou fazer um vídeo para passar para o pessoal isso que eu acho interessante, né? Como é que funciona o sistema tributário americano. É diferente, eu não vou falar que é mais simples do que aqui, mais complicado do que no Brasil, é diferente, não é? Mas tem algumas coisas que são equivalentes, que nós podemos, tem algumas coisas, algumas semelhanças. Bom, primeira coisa, o órgão tributário federal. No Brasil nós temos a Receita Federal, não é isso? Nos Estados Unidos é chamado de IRS, ou, se eu for usar a pronúncia alfabética, né, do fonema americano, IRS. Então é Internal Revenue Service, não é? Serviço, internal é interno, revenue é arrecadação, né? Então isso equivale à Receita Federal nos Estados Unidos. Bom, lá nós temos lá nos Estados Unidos alguns tributos que são considerados principais, nos quais se baseia uma boa parte da arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Uma outra parte advém também da exploração de propriedades do estado, etc. Concessões de exploração de determinados produtos, etc. Então nós temos dinheiro, nós temos uma boa parte que vem dinheiro de impostos, assim, para o governo americano, mas uma outra parte também é pela exploração de determinados bens por particulares, coisa que é tarifada, certo? Pelo governo americano, exploração de estradas, serviços, etc. Coisas que são assim que as empresas exploram e pagam valor para o governo americano. Mas o que importa para a gente aqui nesse vídeo são os impostos, né, os tributos, não vou falar impostos, tributos que são cobrados lá. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, nós temos um imposto que é cobrado pelo governo federal e também pelos estados, que é o chamado Income Tax. Ele equivale ao imposto de renda. Ele representa metade da arrecadação do governo federal lá nos Estados Unidos. Mas ele é cobrado pelos estados também. O governo federal ele cobra uma alíquota fixa, assim, por categoria de contribuinte. E pode chegar até 39% essa alíquota, né? 39%. Aí os estados, eles cobram o mesmo tributo. Então nós não vamos ter aí não é considerada aí uma bitributação, aliás, é válido. Eles cobram o mesmo tributo, mas de forma diferente, os estados. Então nós temos o Income Tax federal e o Income Tax estadual para cada estado. Então a gente tem imposto de renda federal e imposto de renda estadual. Então o estadual ele vai ser cobrado assim também um percentual do que a pessoa ganha, etc. Aí nós temos um equivalente ao que seria o ICMS mais o ISS aqui no Brasil, o Imposto de Circulação de Mercadorias mais o Imposto sobre Serviços, que é chamado de Sales Taxes. Sales é venda, disponibilização, né? Tax é o que significaria tributo, imposto nos Estados Unidos. Lá não tem essa diferença que nós temos aqui, né? Tributo, imposto, taxa. Então seria um imposto que é cobrado
pela comercialização de mercadorias. Então eu vou comprar um celular. Então tem o Sale Taxes aqui. Sale é Sale, né? Que é venda, Sale, venda. Então cada estado vai ter um percentual. Então, quando são os produtos em geral, equipamento eletrônico, etc., produto de farmácia, alimentos, etc., nós temos as chamadas General Sales Tax, ou seja, esse imposto na forma geral. Agora, esse imposto ele é exigido também de forma diferenciada para determinados produtos, como gasolina, cigarros, bebidas alcoólicas. Aí ele é chamado de Excise Taxes, que é conhecido também como imposto do pecado. Não sei porquê, né? Acho que é porque relacionam o cigarro e bebida alcoólica, né, a vícios, alguma coisa assim. Mas existe também sobre gasolina, viu? Bom, então a gente tem o Income Tax, que equivale ao imposto de renda, que é cobrado pelo governo federal e também pelos estados. Lá também tem retenção, né, na fonte, viu? Então você tem uma empresa, quando ela faz a retenção do imposto de renda na fonte, então ela chama withholding, olha que engraçado, é retenção. Então aqui tem retenção de imposto de renda na folha salarial, lá também tem, né? Tem muita semelhança, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem interessante. Nós temos impostos municipais, como é o caso da chamada Property Tax. Então, isso equivaleria ao IPTU e ao ITR. Então, se é proprietário de um imóvel rural ou urbano, então você vai pagar um imposto lá para a prefeitura. Para a prefeitura você paga. E tem também um outro imposto municipal que incide sobre a doação de valores, doação de bens. Ele equivaleria ao ITCMD, ao ITBI, certo? Aqui do Brasil. É chamado de State Taxes. State no sentido de propriedade, né? State Taxes. Então, ele é utilizado no caso assim de transmissão de propriedade. Eu esqueci de falar que o Property Tax, que é o imposto sobre propriedade, ele incide não só sobre imóveis, viu? Mas ele incide também sobre carros de luxo, carrões, né? Aqueles caros carros, aqueles que eu nunca vou comprar, e também sobre iates, particulares, viu? Não é só sobre imóveis. Bom, então tem o Estate Tax, também tem um imposto que é chamado de Gift Taxes. Aí é o imposto sobre doações. Então a pessoa faz doação para outra, tal, mas é só doação de muito dinheiro, viu? Pouquinho eles não tributam, não. Não adianta querer falar em valores, né? Mas é de muito dinheiro, assim, coisa de milhões. Aí incide esse chamado Gift Taxes, que é o imposto sobre doações. Na folha de pagamento tem contribuições, que aqui no Brasil seriam contribuições sociais, né? São descontadas na folha de pagamento, no olerite dos funcionários. Chamado de payroll. Payroll é o olerite, a folha de pagamento, né? Payroll taxes. Aí nós temos dois tipos. Um que é para custear previdência social, que é o Social Security, e outro para custear serviço de saúde, nos estados onde existe serviço de saúde que é concedido pelo governo. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho mais complicado o serviço de saúde, viu? Se a pessoa precisar de médico, etc., precisar de um hospital, ela provavelmente vai gastar bastante dinheiro. Se ela tiver um plano de saúde, se ela pagar algum plano oficial, ótimo. Senão ela pode ficar numa série de situações. Não vai ser negado o atendimento. Mas depois que ela sai do hospital, vem uma conta muito pesada para pagar, viu? É um problema nos Estados Unidos. Na Europa não acontece isso. Na Europa, assim, na maior parte dos países, a rede de saúde é pública, qualquer um atendido, até estrangeiro. Bom, aí existe também algo equivalente ao imposto de importação, chamado de customs ou tariffs. Então a gente tem as chamadas custom duties. Então é um imposto de importação. Então vai importar aço, café, açúcar, produtos, mercadorias, tal. Então vai incidir esse imposto. É como se fosse o imposto de importação aqui do Brasil.
Também os empregadores, donos de empresas, eles pagam também um imposto que vai custear o seguro-desemprego de lá. Seguro-desemprego. É o chamado unemployment, que é desemprego, né? Tax. Então nós temos assim essas taxas taxa não é imposto, né? Nós temos esses impostos que tem por propósito custear o seguro-desemprego que é pago pelos estados. Bom, essa é só isso aqui é só assim um panorama geral, não para querer ensinar alguma coisa de forma alguma, mas só para mostrar como que o sistema tributário lá é diferente daqui, não é? Como ele funciona de modo assim diverso. E cada país tem as suas peculiaridades, viu? Então, quer dizer, eu sou professor de direito tributário aqui no Brasil. Se eu fosse lá, se eu fosse dar aula lá de tributário, eu ia ter que começar a estudar, ia ficar 20 anos estudando para poder começar a ter noção para dar aula, né? Então tá certo. Então, com relação ao sistema tributário americano, isso é só uma dica. Quem quiser ver mais, tem muitos sites na internet que falam sobre isso, né? Tem livros que falam sobre isso. Tem vídeos no YouTube, em outros lugares, tem vídeos que falam sobre o sistema tributário americano. Agora, para terminar esse vídeo descontraído, né, desse assunto tão leve, vou contar um tributo que não existe mais, assim. É chamado de Window Tax. Window significa janela, né? E tax é o imposto. Imposto sobre janelas. É verdade. Olha, ele existiu principalmente no século XVIII e XIX. Ou seja, 1701 até 1899, né? Vamos citar que é século XVIII e XIX. Ele foi cobrado na Inglaterra, na Escócia, na França e na Irlanda. E como que era a cobrança? Era um imposto patrimonial. E o valor do imposto aumentava conforme você tinha mais janelas. Porque a ideia se você tem uma casa grande, tem bastante janela. Então, quanto maior a casa, a mansão, o prédio, mais janela vai ter. Aí é uma coisa engraçada. Muita gente começou a fechar as janelas com tijolos. Então, quando você visita algumas cidades, Londres mesmo, você vê prédios com janelas ainda com tijolos. Prédios antigos, né? Isso aí tem mais de 100 anos, tem 150, 200 anos. Janelas que foram fechadas com tijolo para não ser considerado janela, para diminuir o valor do tributo. Não existe mais esse imposto lá, né? É engraçado. Na França, ele só foi extinto em 1926, hein? Só em 1926. E é só uma curiosidade, né, para chamar a atenção de como tem coisas assim diferentes por aí pelo mundo afora, né? De repente alguém lá de fora também olha para cá e fala: olha que coisa esquisita que tem lá no Brasil, né? Uma coisa engraçada que eu acho no Brasil é a contribuição sobre lucro líquido. Porque quando você fala lucro líquido, quer dizer, você já tirou todo o custo que tinha, já pagou os impostos, já tirou tudo. E aqui no Brasil nós temos uma contribuição social federal, que é a CSLL, Contribuição sobre Lucro Líquido, e ela incide sobre o lucro líquido. Quer dizer, o lucro líquido não é líquido. Depois que pagar a CSLL, ela vira líquido mesmo. Então tá bom, gente. Esse é um vídeo só com umas curiosidades que eu estou passando aqui para vocês, para mostrar como é que esse mundo nosso ele é grande, é diferente, né? E inclusive em matéria tributária. Então tá bom, gente. Obrigadão quem chegou até aqui.